Tete a Tete com Olavo Sampaio. Oferecimento De Paula Estofados, Loja da Fábrica, na Coab e no Renascença. Tudo em até 12 vezes sem juros e com 1 ano de garantia. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Tete a Tete. E nessa edição, nesse episódio, a gente trouxe uma personalidade de São Luís. Ele é jovem, ele é político e a gente vai falar sobre a carreira dele, sobre a vida, mas também sobre alguns assuntos aí da atualidade. É importante a gente estar por dentro do que está fazendo o vereador, o parlamentar, a autoridade. A gente vai conversar hoje com o vereador Aldir Júnior, do PL, que foi reeleito no ano passado, e vai bater um papo com a gente, está tete a tete. Aldir, muito obrigado pela tua presença. Vou me dar a liberdade de chamar de Aldir e você, porque assim, na televisão a gente tem essa prerrogativa, essa forma de tratar como senhor, embora ele seja mais jovem, mas a gente, pela autoridade do cargo, a gente trata de senhor. Aqui eu vou chamar de você, pode ser? Claro, eu queria primeiro agradecer ao convite, o Olavo, que muitas manhãs, tardes e noites esteve presente na nossa TV, né, no Grupo Mirante. Eu era exímio. Posso dizer que ouvinte, assistia todos os dias o jornal, ainda assisto, e te vi por muitos anos fazendo parte desse quadro e sei da sua característica, que é apurar o jornalismo com a maior, não só dedicação, mas com a responsabilidade que a gente prevê hoje, principalmente desse setor que é muito importante, que passa para a gente a verdade da forma que tem que ser. Maravilha. Vereador, então assim, a gente tem esse momento aqui do tete a tete para conversar sobre a pessoa, mas também a gente debater sobre alguns assuntos que estão aí na atualidade. Semana passada, o senhor subiu lá à tribuna para falar de um assunto importante na Câmara dos Vereadores, que foi sobre a verba do carnaval. O senhor defendeu ali os cristãos evangélicos, o senhor falou da questão eu acompanhei a fala muito assim, contundente, do investimento. Tem um investimento muito alto para as festas, mas por outro lado, que são os eventos, os retiros, não se vê tanto investimento, né? Ou quase nenhum, não se vê essa divulgação, inclusive, olha, investimos tanto e tal, não tem esse mesmo peso, né? Olavo, eu acho que a palavra do século é empatia. Todo mundo fala de empatia. Quando eu usei a tribuna para falar sobre esse assunto específico, sobre o recurso do carnaval, não é uma prerrogativa do parlamentar, não é apenas uma prerrogativa do parlamentar esclarecer o que ele acha de certo ou de errado, construir leis, fiscalizar o executivo, mas também expor sua opinião como cidadão. Eu expus a minha opinião como cidadão, porque eu acho que o investimento sobre o carnaval ele é bem-vindo. A gente está num estado laico de direito e 75% das pessoas gostam do carnaval, tem no carnaval uma forma de diversão, de descanso. Eu, por exemplo, não faço parte dos 75%, mas acredito que ele fomenta a economia, que ele tem uma importância cultural para o Brasil. Nossa nação, historicamente, é uma nação que tem destinado muito tempo de construção sobre essa festa, que é uma festa que já está adotada no calendário de todos os municípios e da Federação Brasileira. Só que, ao mesmo tempo, eu falo da proporcionalidade. A gente vê um quadro totalmente adverso quando se fala do povo cristão numa data que é uma data festiva. Então, o povo cristão, e sendo bem específico, o protestante, ele é escanteado, ele é esquecido pelo poder público, ele é lembrado simplesmente no período das campanhas. A gente vê uma procissão de candidatos, uma procissão de pré-candidatos, buscando auxílio dentro das igrejas, buscando apoio político, mas na hora que a gente tem o poder na mão, a gente não vê a mesma representatividade de esforço, de empenho, de dedicação para fazer com que o segmento seja contemplado. Então, o meu posicionamento não foi para a gente reduzir a verba do carnaval, não foi um posicionamento para falar sobre o carnaval, mas para apontar que um segmento, o segmento cristão, é abandonado nesse período. Quantas milhares de igrejas existem em São Luís, em centenas de periferias, que têm uma dificuldade gigantesca de pagar o aluguel.
Às vezes é metade de um salário mínimo, um terço de um salário mínimo e precisa fechar a conta no final do mês e é oferta, é dízimo e não consegue fechar. A realidade hoje do público cristão na cidade de São Luís é que a gente tem uma grande margem para ampliar esse apoio ao segmento cristão. E o carnaval, eu acho que é o período do ano que a maioria das igrejas se concentra para fazer um retiro espiritual. Todo mundo ou já foi, ou já ouviu falar de alguém que se converteu, que entregou sua vida ao cristianismo, a Deus, num período carnavalesco. Aonde estava essa pessoa? Provavelmente estaria num retiro cultural, um retiro, perdão, espiritual. Então é um período que a gente tem que também olhar para o outro lado. Então, se a gente tem uma dificuldade de pagar um aluguel de R$ 400, imagine essa igreja de alugar uma casa de R$ 1.500, R$ 2.000. E para você que às vezes está assistindo, acha que é uma pauta que não tem tanta importância. Você não tem dimensão do que a gente pode estar vendo por trás. Mas a gente está falando de milhares de igrejas que não têm essa condição. Então não é uma por bairro, são centenas de igrejas às vezes por região. Quando você junta tudo isso, é um quantitativo muito pertinente de pessoas que precisam desse auxílio. Então essa é a minha opinião e eu acho que tem que ser trabalhada nos governantes, os secretários estão de parabéns pela organização em conjunto. A Prefeitura de São Luís e o Governo do Estado deram um show de não só de entretenimento nesse pré-carnaval, mas também de instrumentação no que diz respeito à segurança, a atrações, à divulgação, que essa proporcionalidade ela possa ser 10%, tá bom demais. 10% seja revertido para o público cristão. E em relação a outro fato que chamou a atenção esse ano, a prefeitura de Zedoca, a prefeita disse que não ia fazer o carnaval, que ia trocar os 4 dias de folia por dias de shows e eventos gospel. E aí gerou controvérsia, falaram isso, falaram aquilo, e ela fez um carnaval antes e os dias de folia seriam dedicados a eventos gospels. Você, vereador Aldir Júnior, sendo prefeito, seja do interior, da capital, faria algo parecido? Qual seria a ideia numa perspectiva sua? Eu entendi o discurso da prefeita, eu entendi a contemplação dela à classe, o segmento cristão precisava ser contemplado, e eu entendi o fator financeiro. As atrações, Zedoca era uma cidade acostumada a fazer carnaval, só que com bandas não de renome, mas bandas locais e bandas interestaduais. O que a prefeita quis fazer foi contemplar os dois segmentos, trazendo um pré-carnaval mais forte, com bandas de atração nacional, e quem não quer ter um show de atração nacional numa cidade como Zedoca, uma cidade de 50 mil habitantes, acho que até menos de 50 mil habitantes. Então, essa contemplação dela visou não só o segmento cristão, mas trazer mais qualidade ao período, o período carnavalesco, e ela trouxe a ideia de fazer um pré-carnaval. A cidade aceitou de uma forma muito boa, porque eu acho que viu a intenção dela de trazer qualidade às apresentações que estariam presentes nesse circuito. Então, deu uma repercussão, né, nacionalmente. Acho que a prefeita foi conhecida em um mês de mandato, ela foi conhecida no Brasil inteiro. Então, vai sempre haver controvérsias. Eu acho que é uma questão orçamentária a se avaliar. Nesse caso, não é uma questão religiosa. Se eu fosse prefeito de uma cidade como São Luís, eu não adotaria essa medida em São Luís. Mas uma cidade de pequeno porte, uma cidade que não tem condições de fazer um carnaval que venha trazer atrações de grande envergadura, com certeza seria uma solução plausível se assim o grupo político, as pessoas da cidade, acho que não foi uma ideia unilateral, ninguém consegue governar de si, por si e para si, acho que foi algo conversado entre a Câmara de Vereadores, com certeza consultado no seu grupo político, até porque uma ideia unilateral, ela dá uma responsabilidade unilateral, então a própria prefeita teria uma responsabilidade de justificar isso. Acho que cada município tem a sua peculiaridade, né? É particular de cada município. E vendo nessa perspectiva também, vereador, eu vi muita repercussão sobre isso, eu vi também ataques, né? Inclusive ao segmento evangélico, né? Porque as pessoas começaram a falar que, enfim, vai para outro caminho. Infelizmente ainda há essa disputa de católicos, evangélicos, religião isso, religião aquilo, enfim, é algo que realmente precisa ser discutido.
A intolerância religiosa, só te cortando, Não, mas pode falar. completando, a intolerância religiosa, ela está presente em todas as ruas, em todos os bairros, do apartamento mais cobiçado e mais desejado da população, à casa mais simples de São Luís. Ela é algo do nosso povo, da nossa gente, é algo que está presente, inclusive, nas escrituras sagradas. Uhum. Então, essa intolerância religiosa, ela, numa terra sem lei, que a internet ainda é uma terra sem regulamentação, é um espaço onde todo mundo deixa a sua opinião e aquela opinião Destila um ódio. simples comentário de uma pessoa que está deitada na sua casa ou dentro do ônibus, onde quer que esteja. Ele pode atravessar oceanos, um simples comentário. Então, eu acho que no Estado, um país laico de direito, no Estado que tem misturas não só de raças, de etnias, o Maranhão é um Estado que tem na sua composição a pluralidade, né? E isso dá muito comentário sobre a religião de matriz africana, o cristianismo, não só na parte do protestante, mas também do católico em si. A gente vê que é uma disputa de não só de o seu certo, a sua religião. Isso acaba fazendo que a gente perca o que a gente tem de mais interessante na sociedade, que é o respeito. Onde se tem respeito, se existe prudência e a gente consegue avançar enquanto povo, enquanto gente. Verdade. A gente está trazendo esses debates aqui no nosso tete-a-tete desse episódio, que a gente está em meio ao carnaval e a gente está trazendo aspectos até da sua fala da semana passada lá na Câmara de Vereadores, também falando desse outro nicho, né? A gente está vendo muita festa, essa coisa toda, e um outro público, como você falou na semana passada. E dentro dessa mesma pauta, tem lei de autoria sua determinando ali, sugerindo o Dia do Jovem Cristão. A gente determina, quando a gente coloca a avaliação popular para ir para uma reeleição, a gente determina que algumas causas que talvez tenham sido negligenciadas, eu posso assim dizer, durante o mandato, é muita coisa e você acaba que não se atenta a algumas pautas. São Luís ainda não tinha um dia determinado, nem um período determinado para o jovem cristão. Quando a gente fala do jovem cristão, a gente está falando de a grande maioria, acho que é absurda, esmagadora. Na Câmara, quando a gente vota, é absoluta, né? Uma maioria absoluta dos jovens já foi cristão ou é cristão, praticante de fato. Então eu me ative a esse fato, junto com a nossa assessoria, e percebi que era pertinente ter essa data vinculada ao nosso calendário para que a gente possa lembrar e não só valorizar o jovem cristão, que tem na sua essência um trabalho de evangelismo muito grande. Quantas e quantas pessoas não já foram evangelizadas por um jovem? E isso não é só relacionado à religião. Isso não está só relacionado à religião. Seria muito raso se fosse só a religião. Está relacionado também a um trabalho social. Quantas igrejas não têm na sua força jovem um trabalho social? Um trabalho de retirar centenas de milhares de jovens da nossa cidade, das ruas ou do caminho, que não é um caminho determinado, nem exigido, nem trabalhado pela grande maioria dos pais da nossa cidade. Então, todo pai sonha em ter um filho que tenha uma profissão digna, um filho que respeite as leis, que tenha amor por uma família, que construa uma vida baseada não só na solidez de uma rocha, mas também na representatividade do que o pai entende que é o melhor para ele. E quando a gente vê esse caminho tortuoso, sempre quem estende a mão é o segmento cristão. O segmento cristão tá acima da direita e está acima da esquerda. Nessa briga de direita e esquerda, a gente teria que olhar quantos e quantos cristãos estão dedicando a sua vida ao próximo sem querer nada em troca, simplesmente para pregar, para levar a palavra de Deus para muitos que ainda não tiveram a oportunidade de ter esse encontro real e verdadeiro. Então, esse foi o meu sentimento, um sentimento não de político, mas um sentimento de um cidadão que vê uma injustiça nesse calendário. Então, foi com esse pensamento que a gente inseriu no calendário de São Luís essa brilhante ideia, acho que foi abraçada por todo o parlamento e poderia ser de qualquer vereador, aqui sem nenhum tipo de estrelismo ou vaidade.
Até porque todo mundo todo vereador, a maioria dos vereadores tem um bom projeto para apresentar para a cidade. Então, Deus quis que fosse o Aldi Júnior que olhasse essa abstinência, né, nesse projeto, que a gente pudesse contemplar o segmento. Vereador, você e mais alguns lá na Câmara são cristãos evangélicos, né? E aí eu também observando lá na sessão, na Câmara, houve a identificação, você até na sua explicação, você falou sobre a questão de olhar também, né, para os retiros espirituais, essa coisa toda. Há definida uma bancada evangélica na Câmara ou é algo muito... Por exemplo, o Aldir, a gente sabe que ele vai defender valores como família, os princípios cristãos, mas há definido assim faz parte da bancada evangélica, como a gente tem, por exemplo, na Câmara dos Deputados? Não, na Câmara a gente ainda não tem essa bancada definida, a gente sabe quem são as pessoas, mas vai ser instrumentado, né? Uhum. Instrumentalizar isso traz a nós a certeza de que qualquer viés que venha tocar no segmento evangélico ou que venha causar um tipo de perda, dano, por exemplo, uma situação dessa como um período carnavalesco, a gente teria que, em comissão, em bancada evangélica, ter uma reunião com o secretário de Cultura do Estado, do município, para que pudesse melhorar de alguma forma esse atendimento e essa entrega de resultado por meio das secretarias. Uhum. Então, essa instrumentação vai ser liderada, de certa forma, por todos os vereadores. A gente não quer que tenha um líder da bancada evangélica, a gente quer que tenha um sentimento da bancada evangélica para que possa entregar esse resultado. Não vou citar nomes até para não esquecer, são 10, 11 vereadores, então com o passar dos dias a gente vai ter mais visibilidade desses nomes e quem sabe defender o que 25% ou mais da população, até porque quem pratica defende, e quem não pratica também, a grande maioria defende que tenha essa não segregação, posso assim dizer, mas essa segmentação. A gente aqui também traz alguns assuntos, vereador, de casos pontuais. A gente está falando de religião e algo no passado, em 2023, por exemplo, teve um desentendimento, digamos assim, entre você e o vereador Astro de Ogum. Você que é evangélico, ele que é um bandista. E aí sempre se coloca, é uma religião contra a outra. Só que não tem nada a ver. Vocês naquela época discutiram sobre a questão do São João feito no bairro do Quatraque e no bairro da Coama. Teve ali uma discussão bem acalorada, essa coisa toda. Já foi resolvido? Como é que está a relação sua com o vereador Astro? Inclusive o Astro é o decano da casa, né? Tem, acho que são 8 mandatos, vai pro 8º mandato, ele estava inaugurou o 6º, é o decano da casa. Eu tenho o maior respeito pela figura dele, pela sua idade, principalmente pela sua maturidade enquanto parlamentar. Nós somos de religiões diferentes, mas nos respeitamos muito. Uhum. Eu respeito muito o vereador Astro, respeito a sua história, respeito principalmente a sua luta. Um vereador extremamente comunitário e que tem um trabalho bonito. É um trabalho bonito no que diz respeito à pobreza da nossa cidade. O tanto que ele entrega do seu suor, do seu sacrifício. Então, às vezes você que está aí sentado na tela assistindo, você está ali vidrado, não sabe o tanto de gente que passa nessa cidade, não só de segurança alimentar, mas também de uma simples matrícula escolar. Não tem a oportunidade. Então, o vereador, eu respeito muito esse caráter dele no que diz respeito a essa entrega. Foi superado. Eu tenho certeza de que esses debates são importantes para amadurecer, não só o meu pensamento, mas o pensamento dele, as suas discordâncias, as minhas discordâncias. Eu acredito que de ambas as partes a gente percebe que foi algo momentâneo, não é nada pessoal, a do Aldir contra o Astro, do Astro contra o Aldir. Hoje tem uma relação muito boa, muito amena, sempre tive com ele. Ali foi um desentendimento de momento. Acredito que aquele famoso telefone sem fio, e quando a gente acaba acalorando o discurso, a disputa ali sobre uma tese, a gente acaba ferindo as pessoas. Então eu tenho nele um grande carinho, mandar um beijo para ele também, que é um cara sensacional enquanto ser humano. Que Deus abençoe você e possa lhe guiar sempre no caminho da justiça e da fé. Aldir, assim, ao longo da tua carreira, lá do início do primeiro mandato até agora, você já foi manchete de várias matérias
de jornais, de sites, de blogs, e aí a gente fazendo uma pesquisa ali no teu nome, muita coisa aparece. E um fato chamou a atenção porque, digamos que é meio recente, que diz: Aldi Júnior é confirmado como relator no caso de abuso envolvendo o vereador Domingos Pais. Como foi esse momento ali para casa? Porque assim, eu sei que os vereadores têm o convívio, essa coisa toda, mas teve uma comoção muito grande, havia uma resposta, uma expectativa. Como foi estar nesse caso e ver o desfecho que foi feito? Teve um protecionismo, sim, da casa. Acho que todo mundo sempre quis de forma muito clara que esse processo fosse levado adiante e que a gente tivesse uma configuração final. Todo mundo é passivo de erros. Todos nós aqui na Terra, vivemos em pecado. Por mais que tenhamos a graça de Deus todos os dias, nós cometemos erros e pecados. Eu, como cristão, eu tinha o dever de entregar o que eu achava que era correto. Uhum. O que eu achava não era condenar, era apurar fatos. Então, deu para perceber que muitos vereadores fugiram da relatoria, a grande maioria não queria se colocar nessa posição. A posição, acho que covarde. A partir do momento que você entra na vida pública, a sua opinião pessoal ela tem que ser exposta, ela tem que ser estabelecida. Então, quando eu assumi a relatoria, eu assumi com a convicção de que eu faria aquilo andar. Não seria mais um relator que ia passar 60 dias e que ia se trocar de relator. Então, não foi por estrelismo, por achar que eu devia estar na frente, até porque eu não explorei esse momento algum. Então, assim, se você visualizou na internet, acho que 1 ou 2 matérias falam sobre esse caso. Não tem depoimento no meu Instagram, não tem depoimento na minha rede social, não tem oitiva na minha rede social. Pelo contrário, foi algo como parlamentar. Eu tinha que fazer o que tinha que ser feito. Ponto. Foi avaliado de uma forma muito clara. O vereador não conseguiu provar a sua inocência, uma série de relatos. A Câmara achou pertinente, pediu o relator, eu no caso, votei de forma muito consistente pelo afastamento, e acatando a denúncia, e posteriormente a comissão votou pelo afastamento e foi para o plenário, e acho que foi de forma unânime. Se eu não me engano, foram 27 ou 28 votos, 3 abstenções, algo assim. Então, desejo tudo de bom a todos os vereadores que estavam presentes e que fizeram parte dessa comissão. Até os que se posicionaram contra. Eu não desejo nada, pelo contrário, eu acho que naquele momento esse embate precisava acontecer, causa muito desconforto. Você que está aí na sua casa, às vezes olha pela TV uma mensagem sobre esse caso, olhou lá atrás, achava que todo mundo tinha o mesmo pensamento. Ali existia, por parte de alguns, um pensamento de medo, de corporativismo, mas por minha parte nunca existiu. Eu sou pecador como qualquer um, mas numa situação daquela, eu não poderia me furtar nem me omitir de fazer o certo, o justo, que era apurar os fatos. Então, cabe a Deus julgar o nosso sentimento interno, o nosso coração, as nossas atitudes. Eu, como legislador, naquele momento, eu, como vereador, tinha uma função e eu tinha que entregar o melhor, o que eu me comprometi a fazer pela cidade. E foi algo que repercutiu bastante, né? Acredito que uma resposta diferente do que foi dada não seria bom para a visão da Câmara como um todo, porque você viu ali uma casa não julgando a pessoa, mas o fato em si, que é um fato reprovável e já vinha se arrastando há um tempo. Acredito que foi um desfecho que foi bom para casa, acredito que bom, não tão bom para ele, porque ele perdeu o mandato, mas foi um resultado que a sociedade esperava, havia um clamor nesse sentido, vereador. Agora, vou só fazer uma pausa rapidinho, porque eu tenho que trazer uma mensagem do nosso patrocinador, De Paula Estofados, que é um lugar onde você vai encontrar os estofados certos para sua casa, de qualidade, durabilidade. Lá você vai ter sofás, poltronas, puffs, tem almofadas, tô vendo aí a imagem, tanta coisa bacana. Tem esses sofás retrátil, Aldi, que a gente fica em casa. Cinema. Bom demais. Lá em casa a gente tem um Modo desse. cinema. A gente tem um daquele ali que puxa esse sofá que sai, fica mais estendido. Aí é bom pra assistir filme, pra ficar com. Ó, esse aí, ó.
para ficar com a família. E lá você encontra móveis de qualidade, madeira e eucalipto, o braço aí das poltronas, na estrutura dela também, durabilidade muitos anos e tem garantia de 1 ano para você que quiser levar o seu estofado da De Paula Estofados. Tem no Renascença, ao lado da Cicobi, e também na Coab, pertinho ali do túnel da Coab. Você vai parcelar em até 12 vezes, tem desconto à vista, no Pix, a garantia de 1 ano. Você pode fazer o seu sofá por encomenda. É muita coisa bacana lá na De Paula Estofados. Você vai adquirir o seu sofá novo e aí é só passar lá. Se disser que é meu seguidor no Instagram, você também tem desconto, viu? Disser que é seguidor do Aldir também. Pronto, fechou. Só não vai jogar no Tigrinho, porque se jogar no Tigrinho, você vai jogar fora a oportunidade de sentar todo dia, deitar num lugar mais confortável, né? Pronto, maravilha. Vai empobrecer e não vai dar certo o negócio. Investe agora, no que tu tá vendo todo dia, meu irmão. Não é? Bacana. Como é que tá o sofá da tua casa? Tá legal? Graças a Deus, por enquanto ele... Mas eu já sei o caminho, né? Pronto, quiser aí, Estofados. Quiser lá, a loja tá aberta para receber, para tomar um cafezinho. Desconto dobrado, né? Pode... Eu uso o teu, uso o meu. Ótimo. Não acumula! Aldir, vamos seguir aqui com o nosso tete a tete, porque eu quero te trazer agora uma mensagem, uma frase para a gente analisar, uma frase que a gente pode colocar a frase aí, ó. A política é a arte de agir de maneira que o bem comum seja alcançado sem prejudicar ninguém. De Gandhi, você concorda com essa frase? Há duas interpretações, né? Tem a primeira parte e a segunda, né? Uhum. Sem prejudicar ninguém, eu acho que sobretudo, já se coloca na frente de todo o contexto da frase. Eu costumo avaliar, né, os meus passos, a minha trajetória de vida como cidadão, e aí eu tenho que partir também para análise como político. A gente tem 10 mandamentos que foram destinados mundialmente a todos os que acreditam e que têm fé em Deus e que praticam isso. Dos 10, 7 falam sobre amar o próximo, respeitar o próximo. Então, quando a gente fala sobre esse tema, amar o próximo, respeitar o próximo, a gente está falando sem prejudicar ninguém. E a política em si é a única forma de mudar a vida das pessoas através do nosso entendimento. Lógico que Deus está sobre todas as coisas e sobre tudo. Mas o nosso entendimento, o nosso livre-arbítrio, na política, ele nos consegue dar o direcionamento de que a gente busque sempre não só o bem comum, mas também a permanência, né? A ausência de conflitos. Se a gente conseguir praticar boa política, a gente vai diminuir muito essa ausência de conflitos. A gente vai, pelo contrário, né? Perdão, a gente vai praticar a ausência de conflitos. Então, isso traz para a nossa análise pessoal, cidadão, eleitor, político, de todas as formas, que a gente tenha sempre o entendimento que o diálogo, o respeito dentro da política, ele tem que ser mútuo e que a gente tem que alcançar níveis melhor de maturidade. Então, o eleitor, de certa forma, ele subjugou já a grande parte da classe política, ele colocou numa prateleira onde acho que quase 1%, acho que menos de 1% se sobressai desses 100% que são destinados o político é corrupto, o político é bandido, o político é ladrão. Em grande proporção e escala, a gente vê muita matéria, muita manchete falando sobre isso. Mas hoje o Brasil é um país judicializado, né? A gente vê julgamentos sendo construídos com teses, com narrativas que são aplicadas e são seguidas ali por uma corte de forma, às vezes, arbitrária, no entendimento de alguns. No meu entendimento, eu sou descrente por grande parte da justiça no que diz respeito à avaliação política, de casos políticos. Eu sou descrente. É uma opinião pessoal minha. Eu acho que o Brasil vai passar por uma fase que vai ter essa revolução não só na justiça, no poder judiciário, mas no poder executivo e no poder legislativo. Então nós precisamos equacionar isso para que essa harmonia, ela, de fato, ela possa convergir para o povo. Se o povo tiver essa harmonia estabelecida entre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, eu tenho certeza que nós iremos colher muitos frutos. E o grande fruto é sem prejudicar ninguém, bem comum, e a política sendo feita e exercida da forma que todos nós sonhamos. Você gosta de internet? De rede social?
Não gosto. Se eu pudesse fazer assim, seria até egoísta da minha parte fazer esse tipo de comentário, mas se eu pudesse mudar muita coisa, eu traria do passado a distância entre as ligações, eu trazia a distância entre o contato de WhatsApp, tudo isso acabou que transformou a sociedade, uma sociedade cada vez mais na busca da perfeição, do contato imediato, a gente não tem mais aquele tempo de qualidade. A maioria das pessoas sabe que peca nisso, tempo de qualidade com família, com amigos, estudando. Então eu acho que eu nasci na época errada, no tempo errado, mas tenho que me configurar para essa posição de hoje em dia, né? Então eu sou adepto do livro, eu não gosto de ler um e-book, eu gosto de ler o livro em si mesmo, eu não gosto de estar muito tempo no WhatsApp, no Instagram, para falar a verdade. É uma batalha pessoal eu tentar me distanciar o máximo possível. Por quê? Não é uma decisão simplesmente por não gostar, é porque eu sei que me permite passar do limite em vários aspectos. Se você fizer um relatório pessoal hoje, uma análise pessoal, a maioria de nós passa 5, 6 horas de relógio na frente de uma tela. Você perder quase... A gente está falando de 5 horas de relógio, 20% do dia, né? 20% do dia na frente de uma tela, Verdade. sem emitir qualquer tipo de parecer ali sobre a vida que tá passando ali como um trem-bala. Agora, te perguntei isso sobre a rede social, não vai ficar chateado. Uhum. A gente fez uma trend. Gosta de trend? Gosto. Gosto de trend no sentido quando ela não fere alguns princípios que eu acho legais. Entendeu? Né? A gente fez uma trend contigo. Meu Deus, será que a gente vai levar aqui agora uma sanção? Bota aí a trend, que olha aí. Olha aí o vereador. Primeiro você começa, depois você melhora. De lá em cima, um dos primeiros mandatos, se eu não me engano, ali o primeiro, e agora o recente, né? O que mudou, Aldir? Fisicamente, mentalmente, o que mudou daquele Aldir do início para agora? Acho que amadureci muito. Assim, eu entrei na política muito jovem, com 23 anos. A minha vida foi muito precoce, em vários aspectos. Eu acho que o único aspecto que eu não fui precoce foi essa questão mais de namorar. Eu nunca fui precoce nisso. Eu fui precoce em estudar, trabalhar, ter minhas prerrogativas enquanto avanço pessoal estabelecidas como metas. Então eu amadureci muito nesse aspecto. Eu cheguei com 23 anos na Câmara, um ambiente que eu era o mais jovem da legislatura. A maioria dos meus companheiros tinha 45, 50 anos e a sociedade em si, eu não vou julgar a Câmara, não vou julgar quem está na Câmara, quem esteve comigo. A sociedade em si, ela é muito preconceituosa, machista, e você acaba que cria um pensamento uniforme. E a gente é produto do meio. Uhum. A convivência no ser humano, ela é fundamental para construir o caráter, para fortalecer aquele caráter. Então, por muitos momentos eu percebi que você ter um ambiente particular dentro da Câmara é melhor que você fazer parte da grande maioria, da turma do fundão ou da turma da frente, não importa. Ali é um ambiente particular, é uma casa plural, mas cada um tem que tomar conta da sua vida, não tem que se tomar conselho com o vizinho, da bancada da direita, da esquerda. Não tem que ter isso. É um ambiente particular, você tem que confrontar suas ideias e extrair dali o melhor. O que eu percebi que avançou muito, pessoal, foi eu conseguir estabilizar os meus princípios e valores e, ao mesmo tempo que estabilizar, corrigir muitos erros do passado. Erros de postura, de dedicação, sobre coisas que talvez eu não precisava ter a mesma entrega que eu deveria ter na minha vida profissional. Deveria ter mais entrega na minha vida pessoal em alguns casos. Então, particularmente falando, é até difícil as pessoas verem. Eu poderia estar falando aqui de outra forma, né? Não, eu amadureci, melhorei como político. Eu melhorei como homem, assim, como pessoa, eu melhorei como homem. Eu precisava disso. A idade não te faz necessariamente um homem, mas as experiências e o que você gosta e o que você não gosta lhe faz amadurecer e te fortalecer nos teus princípios e valores.
eu me aproximei de Deus muito mais. Eu fui criado num lar cristão. Eu conheço a Bíblia, eu tenho domínio sobre grande parte dos livros que pertencem à Bíblia, que são históricos, mas eu me aproximei de Deus, eu me candidatei, eu estava afastado, me reelegi, eu estava ainda afastado, e depois eu voltei à igreja, me reconciliei. Então isso foi, acho que a maioria dos desafios que apareceram foi uma resposta de Deus, né? Eu vou te dar esse desafio para tu lembrar de quem é o Deus de fato. Quem é que manda, quem está acima de tudo e de todos. Então, Deus nunca vai te dar uma missão sem ter um contraponto de análise pessoal. Uhum. A gente tem que se analisar todos os dias. O ser humano que faz essa análise pessoal todos os dias, ele vê que todo dia ele precisa da graça e a misericórdia de Deus. Então, eu amadureci muito nesse aspecto. Pessoalmente, a política ela me trouxe duas vertentes. O que eu não quero para minha vida e o que eu quero. Ser subjugado, todos nós vamos ser por qualquer tipo de situação, a meias verdades, a verdades formatadas e formadas em cima de fake news. Eu já sofri diversas fake news na minha carreira política, já teve matéria que foi para as redes sociais, fake news, detentor de um carro de R$1 milhão, nunca tive um carro de R$1 milhão. Então assim, não tenho vontade de ter, não me chama atenção. São coisas assim que a gente vê que a política é um ambiente sujo, um ambiente mau. E quem está do outro lado, às vezes não interpreta que é um posicionamento, às vezes, de um homem que quer ter uma vida simples e quer corrigir a vida de muitos erros que estão sendo perpetrados pela sociedade. E a gente, quando define estar na política, a gente passa por esse tipo de coisa e tem que amadurecer. Se não amadurecer, você sai da política e vai se frustrar em outro lugar. O processo de amadurecimento ele é pessoal, interpessoal, perdão. Pronto. Agora sim, só para a gente finalizar o nosso bate-papo, você falou aí de carro de R$1 milhão, essa coisa toda. Isso vai pela vaidade. Você tem vaidade, você vê que você não tem pela questão material, mas tem vaidade própria de, por exemplo, se a gente for comparar essa imagem ali do melhorou depois, você, por exemplo, tá mais malhado, tá se cuidando mais. Você é vaidoso nessa questão assim de se vestir, malhar? Como é que é a vaidade pro vereador Aldir Júnior? Eu acho que eu vou falar de uma forma muito... Pode retornar a foto? Vamos lá, vamos botar aí a foto de novo. Acho que vai ser a parte desse podcast. Ali a primeira, pois é, a primeira parte ali você tava mais magrinho, slim. Eu vou falar sobre vaidade no contexto geral. Esse Aldir que tava na tribuna, o primeiro, ele era vaidoso. Esse Aldir. Eu entrei na política por vaidade. Eu entrei porque eu queria servir as pessoas, mas eu queria aparecer para servir as pessoas. Esse Aldir de baixo, ele não quer aparecer para as pessoas. Então eu tive esse processo de maturidade em 8 anos. De entender que a vaidade me afastava do meu objetivo, do meu processo de vida. Todo mundo tem um propósito estabelecido e determinado por Deus. Se Deus estabeleceu que eu vou dedicar minha vida na carreira pública até morrer, vai acontecer isso. Até não estar mais aqui, vivo. Mas esse Aldir, lá atrás, ele tinha princípios de vaidade no querer crescer, avançar na política. Esse aqui não tem princípios de vaidade. Eu já abandonei isso e todos os dias eu tento pedir e relembrar a Deus nos meus sonhos, nas minhas orações principalmente, que afaste de mim essa vaidade. Então, assim, sobre a academia, foi uma decisão de vida de... Em 2019 eu percebi que eu estava adoecendo, essa era a palavra, não era sedentário, eu estava adoecendo. Eu comecei a sentir uma série de dores, eu tenho um problema no joelho crônico, então eu comecei a sentir mais dor, eu percebi que eu precisava fortalecer o meu corpo. E o corpo é templo, né? Templo do Espírito Santo. Então eu comecei a buscar academia. Eu não gosto de ir para academia. Se você me perguntar, você gosta de ir para academia? Eu não suporto acordar todo dia às 5h20 da manhã, tá na academia, 5h20, tá na academia às 6 horas da manhã. O Guga que me ajuda aqui, que é o personal, ele fala: rapaz, hoje tu tá com preguiça. Tem dias que a gente vai mesmo só pela fé. Né? Só pela fé. A disciplina não é fé, meu irmão. É fé que vai dar certo. Disciplina já é uma característica já do podcast que tá trazendo muito essa ênfase da disciplina. Então eu busquei a academia, vestir todo mundo, tem que se vestir, tentar se vestir da forma que gosta, que agrada a sua percepção.
Mas a academia em si é algo que eu não consigo mais viver. É uma terapia diária. Uhum. Mesmo sabendo... Vai todo dia? Todos os dias. Eu só tiro 2 dias de descanso por semana. Mas eu vou 5 dias. Tem semana que eu vou 7, eu tô tão... Como é que se chama? Não é focado. Eu tô tão necessitado dessa endorfina, desse processo de academia, que, cara, a mente, ela precisa entrar no rumo aqui. Mas aí, por exemplo, vai todo dia, tem aquela coisa de malhar os grupos musculares diferentes para não sobrecarregar, né? Com certeza. Lá vou eu falando. Profissional, né? Tem que trazer um profissional para perto e identificar o treino específico de cada dia. Mas foi uma decisão pessoal de saúde mental e física. Eu precisava, todo mundo precisa. Eu acho que a forma mais barata de economizar, ganhar tempo, sobrevida. E, acima de tudo, ganhar qualidade de vida. Não tem como. Faça alguma atividade física aqui, por menor que seja na sua cabeça, ela vai te trazer um retorno gigantesco com o passar dos anos. Então, sobre vaidade, é isso que eu tenho para falar. Esse Aldir de 2017, o Aldir de 2025, existe um avanço gigantesco aí de mentalidade, de preocupação, de respeito às pessoas, às famílias, no contexto geral, acho que com a avaliação pessoal que eu precisava passar. Maravilha. Obrigado, Deus, por ter me dado essa oportunidade. Que bom. Passou rapidinho o nosso tempo aqui. Tenho muita coisa ainda para falar com o vereador Aldir, com esse amigo assim, que eu conheço já o Aldir desde a época que ele começou. A gente já fazia reportagens, umas matérias lá na Câmara, matérias, acompanhando desde o início. O jornalista é assim, acompanha todo mundo, né? Desde quando... pelo menos assim, desde a época que eu comecei para cá, eu acompanho várias pessoas, você é um caso que eu acompanho ali, um parlamentar que a gente sempre está vendo, está sempre envolvido em algumas votações, em alguns temas como esse da semana passada, enfim, a gente está acompanhando como jornalista e também torcendo para que faça cada vez mais projetos relevantes, essa coisa toda, acompanhando de perto. Aldir, te convido para voltar, porque assim, na pauta aqui tem muita coisa para falar, mas nosso tempo vai acabando, e aí já te convido para voltar outras vezes aqui no nosso podcast. Fique à vontade. Eu vou convidar, mas você que dizer, eu quero voltar no podcast, é só você dizer que você está de volta. Muito obrigado, Olá, é sempre um prazer estar falando com as pessoas dessa cidade, para falar a verdade, com o mundo, né? A internet trouxe coisas boas e uma delas é a facilidade de a gente ter acesso a depoimentos, a cadernos de estudo, revistas de estudo. Num contexto geral, a gente tem que extrair o que é bom. Então, eu te agradeço pela oportunidade. É sempre bom estar falando sobre o que a gente pode melhorar, o que a gente precisa melhorar enquanto cidadão, enquanto pai, filho. No contexto do podcast me surpreendeu porque eu não esperava um estúdio tão legal, pessoas que deram todo o incentivo para que esse programa pudesse ser na trend, realizado dessa forma. Então, muito obrigado, você que está em casa. É um prazer estar podendo compartilhar um pouco da minha vida contigo. Que Deus te abençoe. Vamos que vamos. Pode ter certeza que em breve eu estarei aqui de novo para falar um pouquinho também sobre política, sobre a nossa vida, que eu acho que todo mundo deve conhecer os políticos que estão na sua cidade, extrair o que tem de melhor neles e também de puxar a orelha, viu? Verdade. Esse é o dever de vocês. Quero, da próxima vez, falar contigo sobre estratégia política, porque tem muita coisa bacana. Já conversei com o Aldir nos bastidores sobre estratégias. Isso é muito bacana, porque a gente fala de política, mas também serve para outras áreas da vida, né? Sobre Com estratégias, certeza. Enfim. Aldir também é empresário, mas vai ficar para o próximo podcast. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Valeu. E você do outro lado, obrigado pela audiência, ficou até aqui, deixa seu joinha, seu comentário e também compartilha esse vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo, que essa entrevista é valiosa e que outras pessoas também precisam acompanhar. Obrigado, fica com Deus, até a próxima, tchau. Tete a Tete com Olavo Sampaio. Oferecimento De Paula Estofados, Loja da Fábrica, na Coab e no Renascença. Tudo em até 12 vezes sem juros e com 1 ano de garantia. Summertime.